Muito desafiador para uma mãe que trabalha é lidar com a culpa. Você falou sobre a culpa de não conseguir estar rezando tanto e tudo. Isso ainda não é mãe, né, Bruna? Ainda Não é. Vai ser, se Deus quiser, Se em Deus breve. quiser. Mas para a mãe tem sempre aquela culpa, porque por mais que você esteja presente, você precisa trabalhar em determinado momento, e às vezes é aquele momento que você precisaria estar ali. E aí você vai culpada porque você não foi mãe do jeito que você gostaria. Ou então você tá ali com seus filhos e tem aquela pendência no trabalho, aquela coisa que é importante, e aí você tá ali culpada e de repente sua cabeça não tá ali. Então, assim, eu acho que o maior desafio para mãe em multifunções, que é uma coisa que eu falo bastante no meu Instagram, é a mulher em multifunções, é você, né, lidando com a culpa, você saber que você precisa ordenar, né, colocar as prioridades e separar tempos em que em algum momento não vai ter jeito. Você vai estar um pouco aqui, um pouco ali, vai deixar algumas coisas pendentes, vai estar equilibrando os pratos, vai ter que tirar um prato da mão para segurar o outro. Não tem muito jeito. Então, eu acho que também é a gente aceitar que essa é a nossa realidade. E eu não estou falando da realidade que você pode mudar, que você pode melhorar, né? Eu estou falando daquela circunstância que você não muda. Como, por exemplo, as circunstâncias que você é mãe e você precisa trabalhar, né? Eu, quando passei por esse período muito crítico para mim, eu me lembro de eu estar expressando frases tipo, onde eu amarrei meu burro, né? Eu tô sendo bem sincera aqui, Sim, porque é a verdade que as pessoas sentem, às vezes nem têm coragem de falar. sim. Porque a gente se sente tão culpada até por pensar, Aham. né? O que eu fiz da minha vida? Como eu teria sido se eu não tivesse tido esses filhos? Onde eu estaria agora? O que eu estaria fazendo agora? Eu comecei a ser alvejada por esses pensamentos, e foi bem no meu início de conversão. Então eu precisei, de fato, confiar em Deus. E eu me lembro que quando Deus falou assim muito claramente comigo sobre isso, foi naquela passagem dos lírios, dos campos, né? Olha como eu visto os lírios, né? Como não precisa se preocupar com o que vai comer, com o que vai beber. E também foi numa época crítica do meu relacionamento, que a gente estava se separando, porque a gente vivia junto até então, né? O meu marido era católico de BGE. Ele não precisa cortar isso, porque ele mesmo assume, isso é bom, né? Acontece muito. E eu estava nesse início de caminhada, ainda um pouco em cima do muro, e Deus falou claramente, e eu precisei confiar naquela palavra, e de fato foi para mim divisor ali, porque eu vi a mão de Deus depois, a providência, mesmo eu botando o pé no freio, ordenando as coisas. Então, penso que o desafio é esse, você aceitar a culpa, mas não ser massacrada por ela, né? Senão você vai viver uma pessoa triste. Eu tinha isso. Eu me sentia. Eu me sentia triste, sabe? Pesada, como se eu não conseguisse me alegrar com as coisas. Eu comecei a perder um pouco de sentido na vida. Tipo, por que eu vim? Por que eu tô aqui? Era melhor já nem estar. Coisas assim. Tamanha Talvez culpa. entrando até numa depressão, talvez, né? Eu acho que depressão em si não. Mas como eu sou uma pessoa que reflete muito, né, que vai muito pra dentro e fundo. E melancólica. Pior que eu não sou, tá? Eu sou colérica, mas devo ter algo, devo ter ali um secundário, deve ser. Porque eu vou dentro e fundo, não tenho dificuldade em me confrontar, em me ver o meu pior. Só que Eu aí tenho dificuldade. tem. Eu olho Mas e falo, você é sanguínea, defeituosa, Fernandinha. gente. Eu consigo olhar e ver e lidar com aquilo, mas às vezes você vê coisas que são ruins, né? E aí você até se entristece. E aí eu comecei a ver isso, esse conflito. Só que aí Deus veio com essa palavra. E aí eu falei, então vamos lá, Senhor, me ajuda a resolver, né? Como é que resolve? Hierarquizar, pausar, saúde. Eu não ia na academia há 7 anos, 8 anos. Agora eu retomei a atividade física e eu falava, não tenho tempo, e agora de repente eu tenho. Mas por quê? Porque eu hierarquizei. Não, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer, vai encaixar na minha rotina, vai dar tudo certo, e você vai cumprindo o seu dever, sabendo qual é o seu dever, sabendo onde você tem que estar ali presente. Se eu tô no trabalho, eu tô no trabalho, se eu tô com meus filhos, eu tô com os meus filhos. Óbvio que, às vezes, eu tenho uma urgência, né? Eu lido, por exemplo, com direito de família. Às vezes eu tenho uma mãe que tá perdeu a guarda do filho do dia pra noite. Então, às vezes, eu vou precisar ali de noite, parar para trabalhar para ela. Né? É uma questão do meu trabalho, da minha missão ali. Mas o que eu encontrei de solução foi isso.
Se eu tirei o tempo hoje, é para fazer minha atividade, é isso. Se aquele horário eu defini para rezar, é para rezar. E final de semana eu já não levo trabalho para casa. Raramente eu faço isso, eu fazia o tempo todo. Então eu penso que é uma organização, hierarquização das áreas da vida, depois a organização dessas áreas, né? Estabelecer uma rotina, nem sempre é possível. Às vezes você estabelece um compromisso para um dia, teu filho adoece. Né? Então também é ter essa flexibilidade interior de que você sabe que vai acontecer, coisas vão te atravessar e você não enlouquecer por isso, porque perdeu ali o Porque controle. a gente quer que o controle Quer ter o esteja nas controle. nossas mãos. E ser mãe é saber que o controle não está na sua mão, o controle de sua vida está na vida dos filhos, né? Porque eles vão vir primeiro, a rotina deles. Primeiro, a minha rotina é toda calculada conforme a deles. Os horários deles são quais, aí eu sei o que, é que eu posso marcar em Aí qual é horário. fácil. Exatamente, igual segunda, quarta e sexta, eu trabalho até um pouquinho mais tarde, eu consigo marcar atendimento, por exemplo, 5 horas da tarde, porque eles estão no futsal, entende? Então é isso, eu acho que a mãe tem que se organizar do jeito que dá, aceitando essa realidade, sem ficar lutando contra ela, ou abstraindo em como poderia ser, porque não vai ser. Eu tive que sair desse lugar, e claramente para mim, assim, foi Deus que me tirou dali, para conseguir voltar a ter alegria na minha vida, ver sentido, me alegrar nos meus filhos, me alegrar também com o meu trabalho, para não ser sufocada, engolida por ele. Né? Com os desafios da vida a gente vai vivendo.